Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu tô à noite aqui gravando esse vídeo para vocês, em especial aí, nós vamos gravar um vídeo aí pro pessoal, pros atabaqueiros, né? Que alguns chamam de Ogã, né? Ogã na verdade significa gerente, né? É o que gerencia tudo, toda a história ali. Então hoje nós temos na nossa casa 3 curimbas, né? 3 coros, né? 3 atabaques. Esses 3 atabaques é o Rum, Rumpi e Lê, né? O pai Humberto, pai Beto de Xangô aí, ele toca o rum, né? Ele que dá o rum para a história, ele que dá o rum para a gira. Tem o rumpi, né? Quem toca ali é o Elisandro, e o lê, quem agora está assumindo é o Diego, né? Todos eles terão um processo de iniciação, né? Principalmente o Elisandro e o Diego terão um processo de iniciação para estar à frente dos atabaques, né? Os nossos atabaques, eles foram consagrados, né? Foram consagrados na cachoeira, na mata, depois dentro de um preceito, né? Dentro de uma liturgia, né? De uma ritualística ali interno na nossa casa, onde o caboclo veio, fez a consagração, o preto velho também fez a consagração, né? Exu fez uma, uma fonte magística ali também, porque através desses atabaques também se invoca Exu, somente na hora de despachar Exu antes de começar a nossa gira. Enfim, tem todo o sistema magístico dentro desse instrumento musical que tanto encanta, literalmente, né? Faz a encantaria das nossas giras. É um dos processos que faz o encantamento, né? Dentro da encantaria, ou seja, a invocação das entidades, das energias das entidades, traz também um seio muito legal, um conceito e um seio muito legal de musicalidade, de cultura, né? E porque a nossa religião ela né? Filosofia, religião, cultura, arte, né? Traz aí diversas frentes, uma mesclagem muito legal disso. Nós estamos acompanhando as aulas de quarta-feira, né, junto com o Betão, junto com o nosso Ogã aí, com o pai Beto, e algumas vezes alguns outros filhos da casa vão também para poder fazer aí os acertos aí sobre a nossa liturgia, né? Ou seja, a ritualística musical, né? Os cantigos de porteira, os cantigos de tronqueira, os cantigos de abertura de gira, de bater a cabeça, de firmar o gongá, de ofertar o gongá para caboclo, para preto velho, que é a rotina básica nossa da casa, do Tutis. Depois também nós temos aí uma situação legal, que é do fechamento de gira, onde vai cobrir o couro, né? Despede-se do couro naquele momento. É muito legal, né? Tem uma ritualística muito legal. Lá nos primórdios da Umbanda, ou seja, do que se considera Umbanda, né? Aqui no Brasil, pelo Zélio Fernandes de Moraes, não tinha os atabaques, né? O pai Pedro Miranda, até eu tive o prazer de conhecer o pai Pedro Miranda na tenda do Caboclo Mirim, lá no Rio de Janeiro, são uns 20 anos atrás, né? Depois eu reencontrei o pai Pedro Miranda lá na Chopana, lá no templo de Umbanda Esotérica, do meu amigo Toninho, lá de Seropédica, grande irmão, grande companheiro de labuta espiritual, Toninho, né, que faz parte da OICD, da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino. A época que eu estava dentro da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino aqui, na subsede de Taubaté, né, na Estrela Alaranjada, no comando do meu querido amigo Mestre Taxanã, né, e pai Eugênio, né? Eu fiquei ali praticamente uns 8 a 10 anos ali, estudando firmemente. É uma das escolas que mais apresenta estudos, né? Estudo hermético, estudo da liturgia, estudo de Pemba. Grande maioria do que eu sei está ali, dentro dos livros, dentro das conversas, né? A gente parava muito para fazer quinzenalmente as manutenções templárias, né? E ali a gente conversava muito sobre... Tinha aulas ali, literalmente, né? Um processo praticamente iniciático ali dentro dessa história. Uma pessoa muito humilde, muito conhecimento, fiz muitas amizades ali, né? Eu já conhecia, como o caso da Ana Rosa, já tinham
A gente era, desde a época que a gente transitou ali pela doutrina kardecina, ou kardecista, né? Kardeciana. Eu conheci a Ana Rosa. Depois fui reencontrá-la de novo na Umbanda ali, na ICD, né? No templo aqui de Taubaté. E hoje se criou, ela é minha madrinha de casamento, né? É uma irmã muito querida. Hoje está à frente da presidência aí, da Tucati, né? Fazendo um belo trabalho aqui em Taubaté, aqui, regularizando todos os templos, lutando muito contra a intolerância religiosa, né? Mas voltando a falar dos atabaques, né? Então aquele tempo não existia muito atabaque, na própria Umbanda esotérica não existiam os atabaques também. Quando o Zé Fernandino de Moraes veio trazer a Umbanda, ele não tinha atabaque. Depois, quando ele se afastou um pouco e fundou os outros terreiros, veio um outro dirigente, né? E não tinha um filho da casa que tocava e pediu para inserir o atabaque, e ali ficou, e assim foi ganhando força os atabaques, ficando mais próximo ainda das religiões afros, né? Na Umbanda esotérica mesmo não existia atabaques também, na época do grande vô W.W. da Mata Silva, né? Do mestre Yapacani, e depois com o Pai Rivas, né? Grande Pai Rivas, tive prazer de conhecê-lo pessoalmente, frequentar muita gira com ele ali em São Paulo, Avenida Santa Catarina, ali na FTU, na Faculdade de Teologia Umbandista, né? Várias aventuras ali, né, com o pessoal de Taubaté, eu, João Bosco, André, os guardiões ali, os guardiões já templários praticamente, a gente entrava ali, o Beto, que era o mais antigo, entrava e logo já vinha o mestre Arapiaga, né, o Pai Rivas já vinha, o pessoal de Taubaté já chegou, rapaz, vem cá me dar um abraço, levava lá, conversava. E isso gerava até um certo ciúmes com outros filhos de outras casas, que a ordem iniciática era muito grande, é grande ainda, mas naquele momento estava em pura expansão, porque era a primeira faculdade de teologia umbandista reconhecida pelo MEC, né? Recebia muitos ataques, mas tinha muito axé também do Pai Rivas. E ele tratava a gente com muito carinho, né? E algumas ritualísticas até internas a gente era convidado a frequentar lá na Shed, no outro templo, né? Numa outra reunião templária, que era uma reunião mais restrita. Ele que era um abiaxé, né, e tem a sua ritualística também dentro do candomblé, né, ele passou pela iniciação do candomblé como Oxaguian, né, como seu orixá, como seu vodunce, né, porque ele começou em Queto, depois foi para Jeje, enfim, uma história meio louca aí. E eu aprendi muito com eles ali, né. E o mestre Taxanã sempre fazendo nunca teve ciúmes dos filhos dele ter contato direto com o mestre do mestre, pelo contrário, sempre colocava a gente ali, ele sempre teve esse respeito nosso, ele sempre soube respeitar a todos nós. É uma pessoa que eu aprendi muito na Umbanda, dentro da questão do sacerdócio, né? E isso a gente ia adquirindo alguns cargos de confiança ali, ia tendo acesso a algumas informações, alguns heróis, alguns segredos, né? E assim por diante, né? Ali a gente foi convidado para fazer parte do CONUB, né, que é o Conselho Regional de Umbanda do Brasil, aqui em Taubaté, na região aqui, ficou eu e João Bosco, um grande irmão querido também, que depois recebemos uma iniciação juntos, né, fomos oborizados juntos no candomblé, em Angola, depois passou pela feitura de Queto, enfim, cada um levou um caminho, hoje ele está em Queto ainda, não sei se parece que voltou para Angola, eu já migrei para Jeje, no candomblé, e estou aí já há mais quase 14 anos de santo feito aí no candomblé, na linha de Jeje. Mas estamos aqui para falar de Umbanda, porque hoje estou como dirigente então dessa casa nossa aqui do Tuts. Contando um pouco essa história para vocês, e aí falando sobre a musicalidade. E daí lá no terreiro, lá na ordem iniciática do Cruzeiro Divino, lá na sede lá da FTU, como tinha o propósito de estudar diversos segmentos urbanos, enfim. Aí se inseriu também os atabaques, né? Tem o Baxanã, tem diversos mestres da música, formados em música, musicoterapia, músicos formados, artistas com bandas e umbandistas e iniciados ali. Eles faziam ali o intermédio ali e se inseriu também o atabaque ali também. Isso até mesmo quebrou um pouco o protocolo do que vinha seguindo a Umbanda esotérica, a Umbanda iniciática, né? E até mesmo as questões literárias, né, do que se falava sobre nos livros, os primeiros livros ali, sobre esse segmento, né? Mas depois o mestre Arapiaga mesmo já foi, com a grande sabedoria que ele tem, né, e até mesmo pelo conhecimento da própria nação, do próprio candomblé,
ele já foi desmistificando isso, já foi trazendo mais próximo aí, criando pontes, essa diversidade, né, esse respeito à diversidade foi se criando aí a proximidade então da Umbanda Popular, até mesmo onde ele formou um centro de liturgia de Catimbó, né, mestre dos Catimbó, mestre da Jurema. Muitos até criticaram na época, falaram, mas está misturando tudo. Na verdade, ele estava ali difundindo, né, as questões das diversidades e aproximando tudo dentro de uma liturgia, não digo única, né, dentro não de uma ritualística, não de uma liturgia única, mas dentro de uma visão una que todos levariam ao mesmo caminho, né, como diz aí, os cristãos levariam o mesmo Pai. Né. E ali dentro dessa questão aí, tínhamos o André, que tocava tabaco também, excelente médium, hoje está iniciado na Jurema, é um dos mestres conceituadíssimos aqui na região da Jurema, né, um grande companheiro, amigo, até hoje. O pessoal, cada um foi para um lado, né, um está no candomblé, outro está na Umbanda, leva mais Umbanda popular e esotérica, eu levo mais Umbanda popular, um pezinho dele no Molocó, né, e sigo muito os ensinamentos ainda de Mestre Arapiaga aí, dentro das leis de Pemba. Temos a nossa forma, a nossa ritualística de sermos. Mas a gente também trouxe para nossa casa essa musicalidade, né? O Beto já tem uma história de música também, já foi... ele foi borizado no candomblé, né? E por um grande pai de santo aqui na região, um grande e respeitado pai de santo. E, por coincidência, hoje é meu avô de santo, né? E aí ele teve toda essa iniciação, fez parte de dirigentes de escolas de samba, está envolvido com o samba no geral, em si, ele, a família, os dois irmãos, né? Ele o mais velho de dois irmãos, né? Do Igor e do Marcelo. O Marcelo a gente espera com muito prazer na nossa casa lá, para qualquer dia, para tocar lá com a gente lá, né? Tocar uma macumba lá com a gente. E aí eu tô para falar para vocês hoje aqui, esse vídeo vai ser o geral, mas falar mais com o pessoal que vai passar por essa iniciação. Os nossos tambores já foram consagrados, né, pelas entidades de direito e fato de direito da casa, já foram consagrados, já foram rezados, cantados e encantados por mim, como sacerdote e dirigente da casa. Já passou pela liturgia dos elementos, dos elementais, né? Já foi consagrado até mesmo na própria cachoeira, depois foi feita a limpeza quando chegou no templo, enfim. Né? Toda uma liturgia, não digo um herói, um segredo, mas é só para quem está na casa ali que vai entender tudo isso. Né? E no nosso último dia de encontro, quando eu estava lá, eu pude estar com eles. Depois disso, a gente teve um surto aqui familiar aqui de Covid, graças a Deus todos bem, né? Minha mãe com 87 anos, depois da terceira dose, graças a Deus, né? Ela não teve complicações, ficou uma semaninha aí, só com tosse, enfim. Minha esposa, Mariana, também foi positivada, mas sem febre, só não sente o cheiro e gosto das coisas, mas está voltando. Meus filhos assintomáticos, né, praticamente. Então eu não pude estar presente lá nos dias que o Beto aí, com o Betão aí, o pai Ogan aí, ele dá as aulas lá, né? Fico contente de saber que as meninas estão indo para cantar também, né? Temos um coro ali, né? Temos um coro muito legal, muito bacana, né? Um dia a Arlete teve lá, no fim, apareceu coisas para fazer, ela lá da cozinha, fazendo as atividades dela, estava cantando, né? A Arlete é uma máquina que não para, né? Aí temos a Fran, as duas Fran 1, Fran 2, né? Sempre quando podem, estão lá também. Mas enfim, temos a Bia, rapaz. A Bia é um doce de menina. Ela que tocava o rumpi, ela que tocava o Lê. O Lê, inclusive, foi a mãe dela que comprou para ela tocar no terreiro. E aí, como ela se afastou por alguns motivos, mas se afastou do terreiro, mas não se afastou de nós, né? Não se afastou da religião, tá sempre ali, tá no nosso grupo do WhatsApp, tá conversando. As quartinhas dela estão firmadas lá ainda. Já ela reencontra o caminho nosso novamente, mas a mãe dela então fez a doação para o terreiro, porque já que foi consagrado o tambor ali da filha, ela falou, não pode tirar daqui, é uma coisa consagrada, sagrado, vai ficar aqui. A Arlete fez essa doação aí para casa desse tambor, que hoje o Diego que é responsável por ele. Geralmente quando chega visitas de outros ogãs ali, a entidade de terra que dá a permissão para o ogã chegar até o pai ogã e então pedir permissão para tocar no rum, no rumpi ou no lê, ou no outro tambor que a gente tem lá que não é consagrado. Inclusive nós vamos ganhar mais 2 tambores agora que não vão ser consagrados,
porque a nossa casa muitas vezes recebe visitas e daí fica à disposição ali dos outros atabaqueiros ali, né? E aí, conversando com o pessoal, né, com o Elisandro, com o Diego, mesmo com o Beto ali, no último dia, a gente, de conversa, a gente estava trocando uma ideia lá e falando sobre as cantigas, né, que dá para mudar muitas vezes o nome da entidade no meio da cantiga, só que quando envolve o orixá, vai cantar para um orixá, tem que ver qual que é a ramificação daquela entidade, para qual orixá que ele responde. Então não adianta mudar só o nome da entidade, não mudar o nome do orixá que está ali como fator primeva ali na música, né, na cantiga. E, enfim, tem uma série de coisas ali que a gente andou conversando ali. E aí nós conversamos praticamente esses 3 pontos, tem mais 3 pontos interessantes ali dizendo sobre a música, né? Tem uma música de invocação, onde chama a entidade. Chamei meu Deus do céu, chamei meu Deus do céu, Senhor, eu vou pedir licença ao Sanha para entrar nas matas com meus caçadores, né? E aí nós temos o ponto de chamada, e muitas vezes a gente vai chamar ali, por exemplo, uma música que cantava muito na ordem iniciática, né? Ali, quando ia consagrar, quando o seu Urubatão chegou no seu congá, todos os caboclos vieram ajudar, veio Ogum, veio Xangô, Iemanjá, Iori, Orima, e as estrelas clarearam a mata escura, pra Oxalá abençoar. Saravá, todos os caboclos, saravá, seu Urubatão no seu gongá. Seu Urubatão é da linha de Oxalá, então por isso que Oxalá, dentro do Xirê, começamos a cantar de Ogum até Oxalá, seguindo o Xirê na sua ordem, da Umbanda Iniciática, e para Oxalá abençoar, porque o Sorubatão é da linha de Oxalá. Então, quer dizer, tem as lógicas, não posso mudar só seu pena branca e não mudar o orixá ali. Então, tem todo um contexto ali. Então, tem seus pontos de invocações, né, de chamada. Quando o caboclo não quer vir, ou quando a entidade não quer vir, tem os pontos a gente chama de perturbação, né, de cutucar a entidade. Se tu é mesmo o caboclo, venha na banda para saravá. Se tu é mesmo o caboclo, venha na banda para saravá. Ok, caboclo? Né? E aí vai. Algumas casas usam, eu respeito muito a questão do adijá nas giras, mas adijá, para mim, que eu sou iniciado no candomblé, adijá é um subterfúgio musical muito sagrado, com muito poder imenso. Ele come junto ali, com o santo, enfim. Derruba-se egé ali, tem toda uma consagração em cima. Então a gente não se coloca na Umbanda nossa o adijá, a gente coloca um sineta ali, uma sineta, um sino, enfim, né? Um manacá, um cacaiô, algumas coisas de caboclos ali, de preto velhos, para fazer a invocação, mas mais respeitando os tambores, principalmente que são consagrados agora, né? Receberam a consagração, faltam umas 2 consagrações ainda, mais com o tempo, né? Só depois que os meninos passarem pelo processo de iniciação. Terceira, né, receberam o primeiro, o segundo, estão recebendo. Aí depois que passar pelo terceiro processo de iniciação, a gente faz uma outra consagração no tambor, que daí eles recebem uma outra iniciação junto com o tambor, né? São as etapas iniciáticas aqui da nossa casa. Cada casa tem uma forma, uma ritualística, mas é a nossa casa e segue dessa forma. Dentro do contexto, estava conversando com eles, que tem a musicalidade, a música para encantamento, para chamar o caboclo, para invocação do caboclo, e tem a música para se despedir. A sua aldeia longe, ele já vai embora, e vai beirando o Rio Azul. Adeus Umbanda, adeus caboclo, ele foi embora, vai embora, e vai beirando o Rio Azul, né? Pé pelo pé, encruzilhada, ele chama, né? Então já chamando, colocando o pessoal para as entidades já para Ioló ou Iolé, né? Subir ou baixar ou fundar, como fala Exu. E aí, dentro desse conceito todo, tem o meio dessa liturgia, o meio dessa ritualística cantada, que ali é um ponto de... O Ogã tem que estar muito prestando atenção no chefe, né, da casa, porque as atitudes dele, muitas vezes a entidade está fazendo uma magia, o Ogã mais do que nunca tem que conhecer todas as magias, todos os fundamentos da casa, por isso que ele é o gerente.
para saber que tipo de magia que ele está fazendo, pelo tipo de magia de invocação que ele está fazendo dos elementais ali, um processo no alguidar, ou uma erva que está sendo manipulada, uma cachimbada que está sendo dada, ou uma espada, ou um arco que está sendo usado, enfim, o que for que está sendo usado, utilizado, ele já tem que estar conectado ali, tá? Até mesmo de uma forma intuitiva, e chamar o ponto, né? Para uma quebra de demanda, para ir buscar um demandado, para ir afastar um egum, né? Um mafará, enfim, os tipos de eguns aí, um encosto, né? Como diz, uma possessão, até mesmo uma obsessão, ou quando se trata de um acompanhamento de um ente querido que já veio desencarnar. Então, enfim, tem todas essas magias, os elementos são usados. E os atabaqueiros têm que saber. Porque daí eles têm que ter no repertório deles, eles têm um livrinho lá, eles vão lá, abrem um repertório, um chama o ponto, outro já chama, outro começa a acompanhar e assim vai. Aí tem pontos que são de firmeza, né? Quando as coisas, depois que limpou, estão firmando, firma. Tem pontos de demanda, né? De quebra-demanda ou de espelhamento-demanda. Na nossa casa a gente não trabalha com, vamos demandar contra quem, contra isso, contra aquilo. Não Umbanda não é assim que funciona. Muitos pensam que sim, muitos até fazem, a gente respeita, cada um tem sua filosofia, sua ideologia dentro da Umbanda. Nossa não, mas existem os pontos de demanda, então a gente faz um ponto provocativo para caboclo, preto velho quimbandeiro. Quimbanda, quimbandeiro, ou é a mugana de guerra do velho da Angola, angolê, pisei na terra das almas, e assim vai. Até mesmo do caboclo, do Exu, né? Principalmente Exu, Pombogira ali, Zé Pilintra, Boêmio da madrugada, né? E assim vai, e a gente vai cantando e encantando a gira. Então é eles que determinam ali, os ogãs ali que determinam ali todas as questões ali ligadas da liturgia ali, e isso tem que estar plugado. Muitas vezes a entidade começa a chamar um ponto para eles entenderem, mas também não vai cantar um ponto. Ele chama, o ogã vai lá, toca, faz a cantiga, porque a entidade está focada ali no trabalho que ela está fazendo, né? Então a gente tem essas três, são mais, como eu falei, mas esses 3 pontos importantes aí, que é o de vocação, o de despedida e do meio da gira, que é um ponto de quebra-demanda, de fortalecer, né, uma coroa, fortalecer uma gira, uma de quebra de demanda, uma de espelhamento, uma demanda que está vindo, vamos nos espelhar, vamos nos resguardar, não é? Tem demanda que não tem que ser quebrada, tem que ser espelhada, tem que ser devolvida, né? Essa é a lei, né? Diz um amigo, né? Quartinho que tem mais água, que tem mais axé, que segura onde? Que segure aonde? Né? Essa casa mesmo passou por algumas demandas aí. E aí o que a gente fez? A gente fez esse trabalho de espelhamento, né? A gente fez todo um escudo, foi todo escudado, fez um espelhamento, nunca atacando, né? Sempre se espelhando, se defendendo. Muitas vezes a defesa, o escudo, ele é pontiagudo para quem merece, de fato, de direito, né? Simples assim. E aí, dentro dessas cantigas, o caboclo, o Exu vem dizendo, né? Como próprios filhos, né? Tivemos lá, infelizmente, isso que todas as casas têm, todo sacerdote tem, e esse é um dos grandes, se não for um dos maiores desafios do sacerdote, né? Lidar com a ingratidão, lidar com a fofoca, né? Com a Jordan da sua casa ali. E aí filho que sai, vai falar para pai de santo, para outro pai de santo, outro terreiro, outro sem procurar saber o que está acontecendo, já quer demandar. É uma coisa suja, porca, mas existe, infelizmente. E aí tivemos aí desligamento de alguns filhos ali por uma questão, alguns por uma questão não muito ética, né? E aí e dentro dessas situações, nós recebemos algumas demandas, nós fizemos a nossa magia de defesa, de escudo, né? E aí Exu vem cantando, né? E Exu, quando descobre isso, tudo foi descoberto ali, Exu trazendo ali informação, né? Que a minha capa é da caridade, esconde tudo, só não esconde a falsidade, né? E ele cantava e olhava para a pessoa que já sabia que estava fazendo as coisas estranhas ali, né? Até que, enfim, as pessoas acabaram umas sendo convidadas a saírem e outras saíram de forma espontânea, graças a Deus, e enfim, acaba dando tudo certo. Mas estou falando disso devido aos pontos. Muitas vezes a entidade vem, ela canta um ponto já falando o que está acontecendo. Então as pessoas têm que estar ligadas. Por exemplo, nós temos a mãe pequena lá, a Fernandinha, e muitas vezes ela é muito esperta, ela pega muita história.
Quando a entidade vem e faz uma chamada de ponto, ela está acordada, né? Quando eu estou virado e eu, como sacerdote da casa, a entidade vem e faz uma chamada de ponto, ela já pega no ar, na hora que eu acordo, ela já chega e já fala, olha, aconteceu isso, ela chamou isso, a gente tem que estar preparado para isso, João. De fato, Fer. E é uma boca santa que a Fer tem. Ela fala as coisas que a entidade puxou, ela já decifra na hora, fora uma intuição imensa que ela tem, uma evidência muito legal. E aí junta tudo e a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo se esquivar de diversas situações aí, né? Mas, no geral, então nós temos aí 3 fatores importantes aí, que é os pontos de abertura, os pontos de invocação, né? Os pontos de despedida e os pontos meio termo ali, que são esses aí, que é o ponto de demanda, o ponto de escudar, o ponto de firmeza, né? O ponto de louvação, né? E aí faço o convite para vocês, todos os filhos da casa, inclusive uns que nós temos um grupo só de estudantes, que não são filhos da casa ainda, né? Estão se preparando para ser neófitos da casa, né? Para que os dias de estudo vocês consigam ir lá e a gente consiga levar o Pai Ogã lá junto com os outros tabaqueiros, para a gente também treinar, ensaiar ali o nosso coral. Tá certo? Eu prometi que esse vídeo seria rápido, no fim já está aí completando 26 minutos. Nós tivemos 3 aulas presenciais, a primeira aula falando sobre mediunidade, tipo de mediunidade, a gente está falando quem são médios, seguindo aí o que Kardec fala, que todos nós recebemos uma interferência mediúnica de um certo grau, mas são considerados médios, aquele que tem uma ostensividade maior. Na Umbanda isso não é diferente, né? O Candomblé também não segue mais ou menos essa linha, que são conhecidos como os que giram, os girantes, e os que não são girantes, que são os equedes, os ogãs, né? E aí tem o propósito porque é ogã, porque é equed, mas isso é coisa lá da nação do candomblé ali. Na Umbanda também alguns seguem essa linha. Então médios são esses, né? Intercomunicadores aí dentro desses 2 mundos aí, né? Eu estou pegando aqui, usando aqui um slide que eu apresentei na nossa aula lá no templo, lá no nosso terreiro, tá? Nós temos médio, psicografia, psicografia que escreve, pictografia que pinta, a psicometria, movimentos ali, a incorporação, a psicofonia, aquele que fala, clarividência, clareaudiência que escuta, clarividência que tem uma visão perfeita, a vidência que é só intuitiva, inspiração e radiação, que também é muito sobre audiência, isso é praticamente para nós o tempo todo, né? O claro olfativo, o claro gustativo, que é uma questão sinestésica, geralmente são médiums defeitos físicos, né? A projeção astral, acordado ou dormindo, né? Que a pessoa viaja até um local, mentalmente, acaba vendo. Nós temos um médium lá, uma médium muito boa lá que faz isso, né? A Arlete é muito boa nisso, ela vai até o local, vê o trabalho todo, dá detalhes da situação, e ela fala onde é, se você for lá é igualzinho, né? A Arlete é muito boa nisso. Na nossa casa a gente não tem a prática de fazer puxada, a gente traz ali a prática de que o meu corpo é sagrado, é um templo, e quem roda nele, quem gira nele, quem faz a intercomunicação mediúnica por ele são as entidades da coroa. Então não há uma descompensação de outros que não são firmados, né, ou assentados dentro da minha coroa para fazer a incorporação. Eles não têm essa outorga, porque a gente entende que o orixá está abrigado em nós, né? Nessa casa a gente não, na Umbanda como um total, a gente não existe incorporação de orixá, né? Primeiro que incorporação a gente trata como um médium e tem uma interferência externa, né? Uma consciência externa, isso é incorporar, e quem faz isso são as entidades. O orixá ele não é um espírito, então ele não incorpora, ele é uma essência da natureza, então ele não incorpora, ele se manifesta, então ele já está dentro de nós. E na Umbanda a gente tem essa manifestação do orixá através de alguns capangueiros, que são entidades que se incorporam e traz e desabrocha aí as energias dos orixás dentro de nós. Então eles vêm dançando, até mesmo fazendo movimentos, né, ritualísticos de dança, como se fosse um orixá, mas não é. Vamos explicar isso daí. Uma das glândulas responsáveis pela mediunidade é a glândula pineal, né, no centro da cabeça ali, tem a glândula hipófise, né, e por isso que a gente fala muitas vezes, né, o mestre Iapacania, ele foi muito condenado quando ele falou que mulher quando está... que também não foi feliz em algumas palavras, né? Que a mulher quando está menstruada, ela está com o corpo sujo, né? Não é que está com o corpo sujo, ela está passando por uma descamação do útero, está passando por
por uma... Não, é um problema, está passando por uma descarga hormonal, né, muito bonita, muito sagrada, porque é ela que traz a vida, é ela que traz o dentro do seu ventre. Então ela está passando por aquela situação, então ela está tirando aquelas impurezas do que não foi concebido, um feto. Então quando ele falou isso, né, que estava sujo, que ele está tirando as impurezas, não significa que são sujeiras, né? Você tem uma inteligência ali para perceber isso. E passando por um processo de refertilidade. E através disso os hormônios estão muito latentes e assim, e uma série de situações aí. Então por isso que muitas vezes algumas linhas não incorporam, não se colocam à mão. Os hormônios são tão latentes que o suor da pessoa, da mulher muda, né? Tem a TPM, né? Enfim, uma série de coisas. Então, por isso que algumas coisas, quando a mulher está nesse estado de depuração para poder se preparar para uma possível gravidez, fertilidade, um momento tão único, tão sagrado para a vida humana, ela não pode se manipular porque as energias não são muito favoráveis, não são sujas, não são favoráveis, né? E a hipófise, então, ela é responsável para mandar, né, para a glândula, para a tireoide, essa informação de, olha, vamos fazer aí todos os hormônios aí, então fica essa descompensação hormonal, e muitas vezes não é bom nem para o médico, como forma de precaver para o médico, tá? Falei um pouquinho rapidamente aí sobre as questões da primeira aula. Vamos lá para a segunda aula. Vamos ver aqui. Encontrei. Estou aqui gravando o quarto das crianças. Ainda bem que eles não chegaram, que estão assistindo a série lá, estão fazendo as séries dele lá, né, na televisão da sala. Então prestei aqui o quarto deles aqui. Depois nós tivemos a segunda aula falando sobre mediunidade, incorporação, né? Falamos um pouquinho sobre a aula anterior, sobre as questões mediúnicas, como que são feitas. Falamos muito sobre a incorporação consciente, semiconsciente, inconsciente. Alguns médios falam, o melhor médio é aquele que faz a incorporação inconsciente. Será? Né? Tem alguns que são semiconscientes. Eu, quando comecei a trabalhar mediunicamente, era totalmente inconsciente. Depois começou uma série de efeitos acontecerem. Muitas vezes eram ouvia-se poucas coisas, via. Era um processo muito delicado, mas depois que eu fui iniciado no candomblé, teve uma situação em que realmente é totalmente inconsciente. De um tempo para cá, até a consciência começava a querer vir, mas devido a uma insegurança minha, para ver o que estava acontecendo na casa, estava tudo sob controle, e isso estava afetando muito a conexão mediúnica. E aí, como foi feito algumas ritualísticas, né, dentro dos meus ibás de santos, e até mesmo dentro dos ibás de Exu, dentro dos assentamentos. Então hoje volta a ser do jeito que deveria ser, realmente totalmente inconsciente, tá? Mas isso não significa que é uma mediunidade melhor que o outro, que um médium melhor que o outro. Falar sobre mediunidade melhor ou médium melhor é muito difícil, né? A gente sabe sobre a importância dos chakras, cada médium tem seu chakra, cada entidade que se acopla por um chakra exclusivo no meio das costas. A gente falou sobre o nome desses chakras, a função desses chakras, né? E aí a gente vem falando que determinadas entidades vai pesando ou vai se manipulando mais chakras mais um chakra mais específico, por exemplo, os pretos velhos, né, no coronário, né? Os caboclos, né, mais no laríngico, as crianças mais no cardíaco, os Exus mais no plexo solar ou no básico, né, dependendo dos Exus no plexo solar, outros mais no básico, os catiços, né, mais no básico, e assim vai por diante. Mas então é psicofônico, só vai falar o caboclo. Não, o efeito mediúnico é diferente do chakra que se conecta, né? Pessoal, na nossa casa a gente não faz puxada, né? Trabalho de puxada, como eu disse para vocês, né? Um espírito perdido, precisando de ajuda, um inimigo, um entrante, né? Vir ali, entrar no médium ali, falar, tocar o algazarra, não.
incorpora são as coroas, as entidades da coroa do médium, e elas que se aconselham através de ervas, através de banhos, através de essências. A gente usa muito, como a gente teve também já um processo muito grande, muito próximo ao catimbó, a gente usa muito as cachimbadas, né? Usa muito os cachimbos, né? Usa muito as fumaças sagradas aí da Jurema, da Sagrada Jurema, né? Tivemos lá para nossa casa, né, diferente disso, pessoas que estavam passando por um processo anímico, né? Existem dois entendimentos da questão anímica, né? Anímico é quando muitas vezes, e alguns colegas aí, sacerdotes aí, tem conceitos muito grandes, muito gigantescos aí, difusão pela internet, eles falam sobre a importância, o anímico, que é quando o médium está meio consciente, meio inconsciente, toda consulta que ele dá, ele também escuta, que é um processo de animismo, de processo de aprendizado, pode ser. Mas o animismo para nós ali, né, consagrado, o animismo ali, que até mesmo traz ali da doutrina kardeciana, kardecista, né, fala que é quando existe um transe onde o médium ele não tem conexão externa, é dele com ele mesmo, né, e dentro dele com ele mesmo ele confunde até onde vai ali a conexão mediúnica ou não é. Esse é o perigo do semiconsciente, né? Falamos sobre médio de desenvolvimento, né? A importância de desenvolver mediunicamente. Inclusive, na nossa casa a gente tem a prática de se cultuar primeiro, o que a gente chama de linha de direita e esquerda, mas vamos lá, já que é para rotular dessa forma, vamos colocar então. Primeiras entidades a serem evocadas ali para a coroa do médium que está em desenvolvimento são preto velhos ou caboclos, né? Algumas vezes até herês, né? Até as crianças. Mas já aconteceu de uma pombogira vir tomar a frente, do Exu veio tomar a frente, embora depois a gente realoque eles em algumas hierarquias, né? E esclareçam, né? E até mesmo temos lá 2 médiuns lá que tinha uma pombogira que estava sumindo à frente de uma outra, que era catiço, e elas estavam tomando a frente de caboclo preto velho, então precisamos fazer banhos, harmonizações, né, totais, até mesmo com cristais, com pedras, com banhos, com ervas, com defumações, né, com as fumaças, para que as coisas fossem se assentando, para não haver esse desequilíbrio mediúnico que pesasse no desequilíbrio do médium, né? Enfim, né? Sobre o médium na nossa casa, o médium, para ele poder estar trabalhando, ele tem que passar pelo processo de estudo, tem que passar pelo processo de conversação com as entidades da casa, passar pela quartinha, pelo Eledá, né? Pela quartinha de Eledá que nós temos na casa, para firmeza do médium, segurança, pela quartinha da tronqueira, né? Ou seja, firmar pé e cabeça. Agora nós estamos fazendo uma ritualística ali para preto velho, criança e caboclo, por isso que chama ternário sagrado, né? Porque caboclo, preto velho e criança. Mas e aí, onde fica, né, os catiços, cigano, boiadeiro, fica ali no meio desse ternário, faz parte do contexto, ninguém fica de fora, né? E, enfim, né, o transe mediúnico, por que eu estou falando mediunidade? O transe mediúnico é se dado muitas vezes na nossa casa através do tambor, ou das palmas ou da cantiga. Então a musicalidade tem um fundamento, né, uma visão fundamental, é uma das pedras do coro filosofal da evocação. As músicas geralmente são quaternadas, quem estuda música sabe disso, e aí há diversos tipos de músicas, há diversos tipos de... geralmente a gente usa mais o Ijexá, né, mas tem diversos tipos de músicas que são colocadas, ou de ritmos que são colocados, né. O Beto muitas vezes até passa lá para o pessoal muitas coisas ali que são colocadas mais no candomblé, né, vamú e tudo mais, mas alguns ritmos são interessantes colocar, porque, por exemplo, num ponto de evocação, você vai tocar uma certa corimba, né, um certo ritmo. Para o caboclo, para o mesmo caboclo, mais um ponto de quebrar demanda, ou de espelhamento de demanda, invocando as mesmas entidades numa situação diferente, envolve o toque fica diferente. Então precisa se aprender diversos toques e entender onde se aplica esses toques. Isso faz um transe mediúnico, que daí vai falar de hipnoterapia, e todos sabem, né? Eu tenho essa formação profissional, né, da hipnoterapia, não só ericksoniana, mas a hipnoterapia clássica também, né?
E a gente sabe que a gente entra num transe hipnótico, desencadeia algumas âncoras, e que isso entra dentro de um contexto hipnótico, onde fica mais fácil, né? Alguns profissionais da hipnose chamam mais fácil dentro do mundo da utopia hipnótica da musicalidade. Então, isso induz ao médium até mesmo o seu grau de inconsciência. Ou seja, a entidade ela se acopla mais forte, então ela tem mais força para fazer mais aquele trabalho. Olha a importância que tem o atabaque na gira. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Inclusive quem toca o atabaque, não pode estar sob efeito de bebida alcoólica, sobre os preceitos sexuais antes de tocar um atabaque, né? Pratiquei o ato, coito sexual, o que eu faço? Chego no terreiro, falo com o Pai de Santos, tem um banho que se prepara, pode ser dado ou não, dependendo daquela gira, pode se tocar ou não, enfim, uma série de coisas. Mas mulher toca tabaco na Umbanda? Toca. Quando ela está no momento ali de menstruação, pede-se para não tocar devido a esse entrechoque energético que se dá por volta desses hormônios aí que ela está passando, um turbilhão de hormônios. Né? E é mais ou menos assim, gente, que acontece. Depois a gente vem falar sobre mais outras situações com vocês. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Se é que a gente tem mais alguma coisa aqui para ser falado. A gente já falou sobre o transe, né? O animismo de forma positiva e negativa, a gente já falou. Um transe que não é transe, né? Que a gente chama que o cara incorpora o caboclo e o mesmo, né? Que é o eque, que a gente fala, né? Que é com dolo, com maldade. A pessoa que se passa por uma entidade para falar algumas coisas. Trazer uma mensagem que ele queria passar, e muitas vezes ele não tem uma palavra, não tem uma voz, não tem um respeito, ele fala que está numa entidade para poder falar. Isso é muito perigoso, viu? Somente para os pais e mães de santos aí que são dirigentes de casas aí. Tivemos a nossa aula terceira, falando sobre a hierarquia do sacerdócio. A gente até colocou uma imagenzinha lá de um terreiro, como que é feito. Né? Falamos sobre a hierarquia espiritual. Falamos sobre a importância do sacerdote, do se fazer sacerdote, que está no vídeo passado, né, de quem fez o sacerdote, quanto tempo se demora a fazer um sacerdote em média, esse sacerdote ele é feito por quem pode ser feito de forma espiritual, né, ele pode ser autodidata, ou não, né? Falamos na aula passada, mas só resumindo, né, o sacerdote tem que passar pela esteira. Mas ele tem as entidades que têm de fato direito para fundar ele, para dar os fundamentos dele como sacerdote. Legal! As entidades vão, então, levantá-lo como sacerdote, vão ter que ter firmeza e vão ter que mostrar sua hierarquia dentro do mundo espiritual para levantar alguém como sacerdote. Né? E aí nós temos ali, abaixo do sacerdote, a mãe pequena, o pai pequeno, e entre a mãe pequena e o pai pequeno, logo abaixo do sacerdote, tem o Ogã, né, que é o gerente da história, ali, de toda a situação. Geralmente a mãe pequena e o pai pequeno, como é o nosso caso, nosso templo, nossa casa, nosso terreiro, tá ali a Fernanda e o esposo dela, o Nilson, que a gente chama de marida, porque é um cara que abraça todo mundo, um cara que é sensacional. E eles estão ali prestes a montar a casa deles, eles estão estagiando ali, né? Eles já são ali, já tem um processo já de pré-iniciação sacerdotal, né? Depois a gente vai fazer uma iniciação, quando tiver já com a casa quase toda montada, a gente vai fazer uma iniciação sacerdotal. Aí vão deixar de ter algumas firmezas para ter alguns assentamentos, inclusive para casa, né? E para eles mesmo, até para a tronqueira, para o Begio, para o Gongá, emprestar esse termo do candomblé do entoto da casa, ou seja, dos fundamentos do terreiro, os enterrados, plantados, enfim, são os segredos da casa aí. Mas eles já estão num processo de construção do terreiro deles, e isso me deixa muito feliz, né? Nossa casa, quando foi lançada, veio o Preto Velho, veio o Caboclo, né? E Exu também trouxe essa informação, dizendo que da nossa casa seria o ternário, né? Não porque acabou criança Preto Velho, mas só, é porque sairiam 3 casas, que é a nossa, que é a casa matriz, casa raiz, uma outra casa que vai se formar dentro da nossa casa, depois outras pessoas que vão se formar, vão montar um terreiro também derivado da nossa casa, que será em outra cidade.
E as coisas já estão acontecendo, já estão se movimentando, né? Com a Fernanda, graças a Deus, ela mais do que merece aí ter o barracão dela, pela experiência, pelo tempo dela de vivência aí, na própria Umbanda, né? E pelo caráter que ela traz ali, né? Pelo trabalho sério que ela apresenta, né? Não só nosso braço direito, mas nosso direito, esquerdo, enfim, uma grande irmã que a gente ama muito, gosta muito, muito respeito, e logo logo terá a casa dela e precisa desse alinhamento, desse direcionamento sacerdotal. Eu vou ter o maior prazer em poder auxiliá-la nesse processo aí, né, como sacerdote. Eu falei para ela que vamos colocar a mão para levantá-la como sacerdotisa, né, mas isso não significa que eu serei o pai dela, né? Não, pelo contrário, nós nos consideramos irmãos, embora se respeite muito a hierarquia dentro da nossa casa. Eu como sacerdote, ela como mãe pequena, mas a gente nós somos como os irmãos ali, né? Assim como o Beto, né? Que a gente foi criado junto, né? Então nós temos ali o sacerdote, né? O babá, o Iá, da casa. Depois nós temos ali o Ogã, a mãe pequena, o pai pequeno, a mãe pequena. Depois nós temos os médiuns de trabalho e os médiuns de desenvolvimento, né? Depois temos os médiuns iniciantes também. Se confunde muito, diz que médio de incorporação está acima do cara que é cambono, de forma alguma. Tá? No entanto que na nossa casa eles recebem a mesma iniciação. Só que quem incorpora tem uma iniciação um pouco diferente, porque tem a confirmação das entidades que estão baixando ou estão incorporando aquele médio ali, até mesmo. Na Umbanda a gente usa um processo um pouco diferente, né, sobre o orixá. Muita gente chega na casa ali, que faz parte de um outro vídeo que a gente gravou. Então a gente chega na casa ali e fala sobre, mas quem que é o meu pai? Quem que é meu orixá? Então quem vai trazer isso são suas entidades. Embora a gente já saiba pelo comportamento, pela experiência que a gente tem na Umbanda, e principalmente no Candomblé, pelo comportamento, pelo arquétipo, pela fisionomia, fisiologia, a gente já sabe mais ou menos quem que é, né? Mas, e assim mesmo a gente faz até o mapa astral lá, a Fernanda é boa nisso, faz o mapa astral, dizendo os odus que estavam regendo aquela pessoa quando ela nasceu. Isso não determina que aquele odu, cada odu traz uma linhagem de orixá, né, de vodum, sidinquice, enfim. E aí a pessoa confunde muito. Aqui na testa deu o orixá tal. Não, deu o odu tal que corresponde ao orixá tal, mas nunca traz só aquele orixá. Traz uma ramificação de orixá. Então, são os jogos dos odus que vai confirmar realmente o que a entidade está falando ali, se aquela entidade, que aquele nome que ele deu, corresponde àqueles jogos de odus. Aí é só o sacerdote que sabe, porque fazer o cálculo qualquer um pode fazer, pela internet você encontra, né? Você encontra tanta coisa pela internet. Então, o odu tal é tal orixá, mas tem todo um jogo para fazer, tem a informação da entidade, depois então você tem a apuração pela entidade do sacerdote da casa, né, no seu papel de sacerdócio, sobre a confirmação do orixá. Então não se preocupe muito em saber quem é seu pai e seu mãe de santo, não. Tem que estar preocupado com o seu caráter, com a servidão, né, dentro do terreiro, e o orixá que se deve cultuar é o Ori, né? O Ori é o primeiro orixá que a gente deve cultuar, e vai se cultuar lá a quartinha do Eledá, do seu anjo de guarda. Não se preocupe com isso. As entidades sabem o que vão fazer, o seu sacerdote também. Se não confia no sacerdote, está na casa errada, né? Sacerdote pode ser contestado? Depende. Algum fundamento? Se ele puder falar naquele momento, se estiver preparado para abrigar aquela informação, ele vai falar. Se não tiver, ele não vai falar. Mas meu sacerdote falou assim, eu não concordo com ele. Senta e conversa, coloque seu ponto de vista, ele não é um monstro, né? Você não concorda desse ponto de vista? E se você olhar por esse ponto, vocês vão achar... Agora, duvidar do seu sacerdote, sinto muito, está em casa errada. Meu filho. Somente nos milindres, né? É terrível. Mas é um assunto para o próximo encontro, que muito assunto dá nojo pra gente. Algumas casas chamam de trança, né? Transa, né? Que é os cambonos, né? Eles são fundamentais para nossa casa. Eles ficam ali tomando conta, a hora que o médio está virado, eles entendem muito. Muitas vezes eles que dão um toque para os ogãs. É um papel tão fundamental. Você imagina se chegar num restaurante, tá, que não tem a bandeja de self-service, tá? A comida está lá na cozinha e não tem garçom, nem para tirar o pedido, nem para te servir, muito menos para lavar a louça, para colocar o prato na sua mesa. E aí, como é que você faz? Então é eles que organizam tudo. Eles que estão ali para servir e servem de uma forma gigantesca.
importantíssimos, tá? Enfim, depois nós temos aqui falando sobre liturgia, ritos, né? Falando sobre a raiz, que todos nós temos uma raiz, e assim por diante. Tá quase dando quase 1 hora um vídeo que eu falei que ia se falar em 15 minutos, mas foi importante falar sobre tudo isso. Vou colocar esse vídeo no ar, e aí depois vou lançar para o grupo de estudos, para o grupo geral nosso, que é de Filhos da Casa. Ali estão os atabaqueiros também, mas vou reforçar no grupo dos atabaques também. Beleza, pessoal? Beijo grande para vocês. Amanhã eu faço meu outro teste, né? Amanhã sai o meu pedido de outro teste. Como eu estava assintomático, mas hoje fiquei um pouco rouco, mas vai fazer quase 7, 8 dias já que eu tinha sido positivado. Deve ser devido a ventilador, ar-condicionado, enfim, abusa com esse calor, né? Do gelado. Ficou um pouquinho com a garganta irritada, mas tão cedo eu negative, a gente vai seguindo aí, assim, todos os protocolos. Vamos fazer uma reunião presencial ali, e debater bastante coisa gostosa e boa. Tá certo, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Saravá fraterno, Mucuyu, Motumbá, Colofé, Aranauã, Namastê, enfim. Oxalá nos abençoe, que meu Pai Ogum nos abençoe hoje e todo sempre. Até mais, pessoal.